Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara, obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto. Hoje o tema é Maio Amarelo, que é o mês de prevenção aos acidentes de trânsito. E para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema, estamos recebendo o Rodrigo Ribeiro, ele que é Head de Redes e Marketing do Observatório Nacional de Segurança Viária, em formato virtual. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e o espaço para falar de um tema tão importante. Muito bem, Rodrigo. Para vocês que estão habituados a trabalhar com esse tema, né? O acidente de trânsito, é claro que cada um tem a sua peculiaridade, o seu motivo, tem que ser estudado individualmente. Mas, num contexto geral, o alto número de acidentes de trânsito que a gente tem aqui ainda é relacionado com a irresponsabilidade e falta de educação dos motoristas, na visão do observatório? Com certeza, a gente pode, infelizmente, afirmar isso. É, Grande parte dos acidentes, a maioria dos acidentes, cerca de 90% dos acidentes, são ocasionados por algum tipo de imprudência. De acordo com a OMS, inclusive a Organização Mundial de Saúde, na maioria dos casos, ainda são caracterizados aí pelo excesso de velocidade, uso de bebida ou álcool, telefone enquanto dirige, né, o telefone celular. Então, sim, infelizmente, a maior parte dos acidentes são ocasionados por algum tipo de imprudência. A questão da educação de trânsito, na visão do Instituto, né, é suficiente para mudar a realidade do acidente de trânsito no Brasil? Ou a legislação já está na hora também de ser revista? Como é que vocês avaliam essa situação? São vários fatores, né? É difícil até a gente relacionar, por exemplo, uma redução no número de acidentes de trânsito, especificamente com ações educativas. Mas a gente gosta sempre de trazer que são vários fatores, né? O tripé, educação, infraestrutura e fiscalização, nessa ordem também é um tripé, importante. Então, é necessário, sim, que nós tenhamos aí um trabalho forte de educação e conscientização, já que a maioria dos acidentes acontece por algum tipo de imprudência. É necessário também que a gente tenha vias, né, vias adequadas para que os usuários eles possam se deslocar com segurança. E por último, e não menos importante, a fiscalização. Então, é um eixo, com esses três pontos aí. Muito bem. Dentro da questão de educação, temos o Maio Amarelo, que foi, inclusive, uma campanha criada em 2014, se eu não estiver enganado aqui, Isso, pelo exatamente. Observatório, né? Como é que foi a criação dessa campanha? De onde surgiu essa ideia de transformar o mês de maio no mês de conscientização, contra os acidentes de trânsito? Bom, a ONU, né, criou a década de ação para a segurança viária em 2011, justamente por conta do alto índice de número de acidentes, de lesões e mortes no trânsito. A ONU criou, estima-se aí que nós tenhamos aí em cerca de 178, 175 países, uma média anual de 1.300.000 mortes. Então, foi criada essa década de ação para a segurança viária lá em 2011, 2011 a 2020, com o intuito de reduzir, pela metade esse número. Infelizmente, esse objetivo não foi alcançado, então a ONU ela já iniciou a segunda década de ação para a segurança viária, né, que vai até 2030. E onde surge o maio? Lá na primeira década de ação, no período da primeira década de ação, em 2014, foi criado o Observatório Nacional de Segurança justamente para trabalhar esse assunto, e essa causa aqui no Brasil. Então, foi criado o Observatório Nacional de Segurança Viária, com esse intuito. Então, desde 2014 foi criado o movimento Maio Amarelo, até para as pessoas, que nos assistem, nos ouvem. Assim como nós temos Outubro Rosa, Novembro Azul, são, né, temas já, muito consolidados no país, que as pessoas conhecem. Então, foi criado aí o Maio Amarelo, que é um mês de intensificação, das ações de conscientização para a educação no trânsito. Muito bem, e já vem se consolidando, né? Porque nos últimos 10 anos, as prefeituras encamparam esse movimento, né? Cada uma individual faz sua campanha local de Maio Amarelo. Aqui no interior isso a gente tem muito e se consolidou o mês já como prevenção. Mas, como a gente falou, né? Só a educação não basta. Um tema que você tocou interessante aí é a questão de fiscalização, né, Rodrigo? Muitas prefeituras fazem educação, às vezes tem até uma escolinha de trânsito para criança, que eu acho interessantíssimo, mas pecam na fiscalização. Como é que funciona a fiscalização? Por que tem cidade que
polícia militar multa, aí tem cidade que a polícia não tem convênio, só faz multas superficiais, e aí tem algumas cidades, como o caso de Bauru, que tem o seu grupo de trânsito, que é o GOT aqui na cidade, que aí sim o grupo é especializado em aplicar multa. Como é que funciona essa questão de fiscalização e a efetividade das autuações, né, na redução de infrações de trânsito? A fiscalização, o que a gente sempre diz, ela também é mais uma ferramenta ali de proteção, né, aos usuários. No país a gente tem o Brasil, né, ele tem suas particularidades, então são milhares de municípios aí, e cada um com as suas características, né? A gente, inclusive com relação a esse objetivo de redução geral trazido pela ONU de 50%, por exemplo, de redução, o Observatório acabou de produzir um livro baseado no PENATRANS, que é o Plano Nacional de Redução em Mortes e Lesões no Trânsito, e a gente traz justamente isso. Há municípios onde a gente precisa, sim, reduzir em 50%. Há municípios que a gente precisa reduzir, ter uma porcentagem maior de redução, e há municípios que a gente precisa ter uma redução menor, justamente porque cada município tem as suas particularidades. E com relação à fiscalização, é assim também que funciona, inclusive por conta da municipalização, né? Há municípios onde há municipalização, então, ou seja, onde os municípios eles têm uma certa liberdade maior de agir, eles estão mais próximos ali da realidade da sua população, então eles conseguem, até por meio da fiscalização, atuar um pouco mais. Há municípios onde isso não ocorre, né? São municípios não municipalizados. Então, a fiscalização ela é importante, assim como nós já trouxemos aqui, né, dentro desse tripé de educação, infraestrutura e fiscalização, e sim, há essa cultura, né, das pessoas criticarem a fiscalização, mas você não é multado se você age dentro, né, da conduta adequada para o trânsito. Então, a fiscalização ela é importante nesse sentido. Eu tenho um número interessante aqui, Rodrigo, tá, para a gente trazer para a população que está nos acompanhando. Um levantamento que foi feito pelo painel CNT, de consulta dinâmica de acidentes rodoviários, e a gente parte para as rodovias, é uma pesquisa da Confederação Nacional de Transportes. O número de acidentes com vítima em rodovias, ele teve um aumento pequeno, mas aumentou, mas não é nem esse o dado interessante, é 2022. Esse levantamento mostrou que no último ano, os acidentes em rodovias federais, e a gente aí só está pegando federais e tem muita rodovia estadual, geraram um gasto de 13 bilhões de reais. Ou seja, além do acidente ele machucar pessoas, ele ter o dano individual de cada pessoa envolvida no acidente, tem mais os danos gerais, né? Se a gente calcular o que estrada que estraga, guarda-reio, reparo que tem que ser feito, é um valor muito alto, né? Que poderia, ao invés de gastarmos 13 bilhões de reais consertando estradas, consertando veículos, consertando equipamentos, gastar em educação de trânsito para que a gente pudesse ter aí um trânsito mais seguro para as pessoas, até porque o lema é esse, né? No trânsito, escolha a vida, não é esse o lema desse ano? Como é que é essa Isso, relação desse exatamente. gasto, sem contar rodovias estaduais, né? É, a, nos próprios a própria conduta do motorista, enfim, ou dos usuários das vias ali, é, com relação à percepção de risco, já é algo que a gente sempre chama atenção. Então, já falta essa percepção de risco para o trânsito. Isso já é um problema. E além disso, nós temos essa questão dos gastos, né? As pessoas elas não conseguem relacionar tudo que é gerado é, por meio após um acidente de trânsito, né? Então, isso, acho que esse tema ele ficou até mais evidente agora durante a pandemia. Por exemplo, a maior parte da ocupação de leitos do setor de traumas dos hospitais são ocupados por vítimas de acidente de trânsito, né? E isso as pessoas não contabilizam. Então, você imagina, por exemplo, se nós não tivéssemos tido, em alguns momentos, o lockdown, né? Onde as pessoas tivessem continuado ali a circulação, os leitos dos hospitais já ocupados com vítimas de Covid, e ainda tendo que receber essas vítimas dos acidentes de trânsito. Então, sim, isso é um grande problema. São bilhões de reais que são gastos, né, por conta dos acidentes de trânsito, ou por conta, ou ali na infraestrutura, ou com relação à saúde, ou previdência social.
Muito bem. A gente falou aqui de fiscalização, que cabe ao poder público, a campanha, tudo poder público. Agora vamos virar de lado aqui. Quais são as orientações para o motorista? Já que não dá para esperar que tudo aconteça, né, para a gente mudar a nossa própria atitude. Então vamos falar agora individualmente. Você que vai sair de casa com moto, com carro, ou até mesmo pedestre, que também faz parte do trânsito, quais são as orientações, Rodrigo, para a gente ter um trânsito mais seguro, partindo de cada um de nós, sem esperar do poder público? Acho que a palavra que me vem agora assim é empatia, né? Empatia e respeito às leis de trânsito. Todo mundo sabe o que deve e não deve fazer no trânsito, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, de uma forma geral, acho que todo mundo sabe como deve se comportar no trânsito e ter essa empatia também. Por exemplo, né? Eu gosto de trazer alguns exemplos. A, a gente trabalha muito com as miniculturas, é isso que a gente fortalece no Maio Amarelo. Que são essas miniculturas? Se cada um fazer a sua parte, no seu espaço, na sua cidade, no seu bairro, a gente tem, a médio e longo prazo, um resultado favorável de uma forma geral, né, do país. Por que que um mesmo motorista ele para um pedestre atravessar numa faixa de pedestre não semaforizada em Caraguatatuba, aqui no litoral norte do estado de São Paulo, e em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, e o mesmo motorista ele não para aqui em São José dos Campos, por exemplo, ou em outra cidade? É porque essa mini cultura de parar para o pedestre numa faixa não semaforizada já está enraizado lá nessas cidades, né? Então, e o que que mudou? O motorista é o mesmo, mas por que que ele não para? Porque já existe naquela região essa mini cultura. Então, é por isso que é importante que a gente fortaleça essas ações individuais, que cada motorista, que cada usuário da via, a gente fala sempre motorista, né? Mas lembrando, a gente tem os pedestres, né? O pedestre é muito comum, né? Nós vemos os pedestres não atravessarem numa faixa de pedestre. Às vezes ele atravessa fora de uma faixa de pedestre ainda de uma diagonal, né? Ou às vezes ele fica ali com o celular na mão e vai atravessar e aí vem um motociclista ou um motorista e acabam se envolvendo ali num acidente. Então é sempre a atenção, o respeito às leis de trânsito, a atenção e a empatia com quem está do outro lado. Muito bem, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação, dividir com a gente aqui o seu conhecimento, falar um pouquinho sobre trânsito, porque é algo que praticamente envolve todas as pessoas da sociedade, né? Então, fica aqui o recado e o pedido, não é nenhuma dica, é um pedido para que você que vai sair para o trânsito, seja como motorista, pedestre, motociclista, sempre atento, respeitando as leis de trânsito, existem, elas existem. Às vezes não são cobradas, mas elas existem e estão lá para regulamentar, para que a gente tenha um trânsito mais seguro. Então, as respeite para que você possa voltar são e salvo para a sua casa. Rodrigo, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, eu que agradeço. Lembrando, né, que todos os materiais do Maio Amarelo eles estão disponibilizados no site do Observatório gratuitamente. Então, poder público, iniciativa privada, pessoas de uma forma geral que queiram, às vezes, divulgar no grupo da família ou compartilhar internamente dentro da empresa ou de forma externa, poder público também, podem entrar no site do Observatório Nacional de Segurança Viária e baixar os materiais gratuitamente e usar à vontade. Muito bem, obrigado ao Rodrigo e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.